Oi, você que está aqui nos acompanhando para mais um conteúdo do nosso guia de estudo da série Ouvindo a Voz de Deus. E antes de darmos sequência ao nosso próximo estudo, vamos relembrar o que estudamos na lição anterior, que foi a respeito dos sinais da volta de Cristo. Os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da vinda de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Então vimos aí a respeito dos sinais da vinda de Cristo. Agora vamos partir para o nosso próximo estudo, que é o estudo de número 7, que vai falar sobre a volta de Cristo, a volta de Jesus. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal. Essa é a maior promessa bíblica. Vamos entender um pouco a respeito da linha do tempo da vinda de Cristo, da primeira vinda, da segunda vinda, a descida da Cidade Santa até a eternidade. Na primeira vinda, aconteceu que Jesus morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus e foi aceito por Deus. Na segunda vinda, acontecerá o fim da graça. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os salvos vivos vão para o céu. Os ímpios vivos serão destruídos. Após a segunda vinda, acontecerá o milênio. No período de 1000 anos, reinaremos com Cristo no céu. Depois do milênio acontecerá a segunda ressurreição dos ímpios, o fim do pecado e a descida da Cidade Santa. Após a descida da Cidade Santa, viveremos eternamente com o Senhor e com o nosso Deus. A volta de Cristo, ou a volta de Jesus, é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores, quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, pranto e a morte, ao longo da jornada terrestre. A sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim. Vamos à nossa primeira pergunta. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então a promessa que Jesus nos faz é que Ele voltará e nos levará para onde Ele estiver, nós também possamos estar. Pergunta de número 2. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Mas a respeito do dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus, capítulo 24, versículo 36. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Não podemos. Só Deus sabe quando Jesus retornará a esta terra na segunda vinda. Pergunta de número 3. Como Jesus virá? Vamos marcar verdadeiro ou falso. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus capítulo 24, versículo 30. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus, capítulo 24, versículo 31. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Atos, capítulo 1, versículo 11. Como Jesus virá? Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa? Verdadeiro. Sua vinda será secreta e silenciosa? Falso. Ele não descerá à terra, ficará nas nuvens? Verdadeiro. Será visível apenas para os cristãos?
cristãos? Falso. Virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos? Verdadeiro. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho o verá? Verdadeiro. Pergunta de número 4. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados e arrebatados. Vivos fiéis serão transformados e trasladados. Quinta pergunta. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, versículo 15 a 17. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Buscarão esconderijo nas cavernas e pedirão aos rochedos que caiam sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. De quantas ressurreição a Bíblia fala? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel, capítulo 12, versículo 2. De quantas ressurreição a Bíblia fala? Duas ressurreições. A primeira ressurreição é da vida e a segunda ressurreição é do juízo ou morte eterna. Pergunta de número 7. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? 1000 anos. Oitava pergunta. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos.
Isaías capítulo 25, versículo 9. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Pergunta de número 9. Que convite Jesus nos faz hoje? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículo 29. Que convite Jesus nos faz hoje? Vinde a mim. Pergunta de número 10. Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Apartai-vos de mim. Então, aqueles que não aceitaram o convite de Jesus, quando Jesus retornar, Jesus vai dizer bem assim: apartai-vos de mim. Recapitulação. A Bíblia fala que Cristo voltará à Terra. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos. Aguardamos a segunda vinda de Jesus. O texto clássico da segunda vinda está em João, capítulo 14, versículo 3. Quando ele voltar, iremos para o céu, e Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando trombetas. Compromisso de fé. Quero me preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo. Creio que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna. Desejo viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu. Muito bem, encerramos aqui o nosso estudo de número 7, que falou sobre a volta de Cristo. E para o nosso próximo estudo, vamos ver um pequeno resumo. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Qual e como será o desfecho de tudo? Buscaremos respostas nas Escrituras Sagradas em nosso próximo estudo. Muito bem, agora eu peço a você que feche os olhos comigo. Vamos fazer uma oração para que Jesus abençoe a sua vida, para que Jesus esteja contigo e para que Ele esteja te preparando para recebê-lo quando Ele retornar. Senhor, buscamos a Tua presença e te pedimos Teu perdão, te pedimos a Tua misericórdia e te pedimos que nos capacite para entendermos cada vez mais a Tua palavra, para que busquemos a Tua presença, para que busquemos preparo espiritual na Tua palavra, Senhor, porque o Senhor virá e quando o Senhor retornar, que possamos estar preparados para encontrar com o Senhor nos ares. Eu quero entregar nas Tuas mãos a vida desta pessoa que está acompanhando esses estudos, esses cursos bíblicos, e te pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo a ilumine cada vez mais e vá guiando para que ela compreenda, Senhor, que o objetivo de Jesus Cristo é salvá-los. Obrigado por tudo, que possamos aguardar de forma alegre e preparado a volta de Jesus. Nos dê a Tua paz, Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.